gravando. Olá, bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial. Eu sou Jeane Silva, psicóloga especialista em gerontologia, mas o mais importante, poeta e mediadora do Sarau Sessão Tá Mais. E por que esse dia é incrivelmente especial? Porque a gente está retomando hoje o Pode Se Sentar, é isso mesmo. Pode quarentar, pode cinquentar, pode, mas pode se sentar. E se sentar com elas é a melhor coisa. Hoje nós estaremos aqui apresentando um pouquinho, né, relembrando o que foi o Pode Se Sentar, que foi um podcast que a gente realizou em 2023 e 2024, com episódios que trouxeram poetas 60 mais, profissionais da área da geronto, profissionais que atuam com a pessoa 60 mais e as nossas poetas. Passaram por aqui Laide Cabral, Neuza Lopes, Conceição Costa, Lima Limão, Sandra Cítrica, e também a gente trouxe convidados mais que especiais, né? A gente trouxe o Lucas, da editora Arcângelos, que trouxe um pouquinho esse processo de realização do livro, já que o Sarau 60 Mais é um sarau literário, um sarau composto por mulheres idosas, ainda que tenha o Lima Limão, que é o nosso bendito, é o fruto, e hoje vocês poderão acompanhar um pouquinho do que foi, não, do que será, porque a gente retoma aqui hoje o Pode Se Sentar. Oi, meninas, bom dia, tudo bem? Bom dia, Jeane. Bom dia, Jeane. Vocês acharam que eu estava sozinha? Eu nunca estou sozinha, eu estou sempre com elas. E hoje eu trouxe convidadas mais que especiais. Eu trouxe a nossa querida Cigana Tesser. Bem, Cigana? Bom, graças a Deus. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Hoje também eu trouxe nossa querida Cida Silvia. Bom dia, Jeane, tudo bem? Bom dia, gente. Estamos aqui, reunidas. Isso mesmo, né? Vocês estão acostumados a ver as meninas aí, as nossas mulheres sessentonas na internet fazendo as lives, mas é difícil a gente sentar assim e bater aquele papo, aquela prosa boa. Nós adoramos tomar aquele café coado no coador de pano, não é isso, meninas? É verdade. Aquela prosa boa, com cuscuz, bolo de milho, mas hoje, cadê o bolo, meninas? O bolo não veio? Não veio. Não veio, mas a gente vai fazer um presencial, né? Mês que vem a gente está possivelmente lá na Raimundo de Menezes, a nossa querida biblioteca aqui de São Miguel Paulista, fazendo um sarau presencial. Acompanhe nossas redes, tá? Então, a rede social do sarau é Sarau 60 Mais, Projeto Continuar. Esse projeto existe há mais de 10 anos e traz aí um pouquinho da literatura periférica. Literatura periférica, feita por mulheres idosas aqui da Zona Leste de São Paulo. Mas pode se sentar, não é isso? E pode se sentar daqui para o mundo, de São Miguel para o mundo, e aí a gente vai conhecer um pouquinho aqui a Cigana Tesser. A Cigana Tesser é uma mulher que mora aqui na região, uma poeta 60 mais que mora aqui na região. É uma poeta, ela já participou de diversos livros, mas esse ano, em particular e especial, ela lança o seu livro. O livro da Cigana, O Calor do Seu Abraço. Não é isso, Cigana? Como que você está? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui presente, né? Apresentar o meu livro para vocês, O Calor do Seu Abraço. O calor do seu... Esse calor do abraço, hoje está calor, hoje está gostoso, Hoje né? tá calor, Hoje está um tempo bom. Sempre o calor, o abraço da gente é caloroso, né? Então eu acho que é uma sugestão muito boa, O Calor do Seu Abraço, né? E eu participei já de várias coletâneas, mas esse é meu primeiro livro solo. E eu estou muito feliz por estar aqui. Cigana, você lançou esse livro recentemente, não é isso? Isso. É um livro que traz poesias autorais, Certo, né? certo. E você lançou ele na biblioteca aqui de São Miguel? Na Biblioteca Raimundo de Menezes, que foi o primeiro lançamento dele, né? Eu vi também nas suas redes sociais que você participou da Casa Amarela.
Sim, participei da Casa Amarela também, lancei meu livro lá também, que eu gosto muito de participar lá. Um abraço a Kira, a Sueli, e a todos da Casa Amarela, a todos, né? Porque você falar o nome de todos, né? Sim. Mas eu estou muito feliz, né? E por estar aqui presente e vai ter outros lançamentos, se Deus quiser. A Casa Amarela, para quem não sabe, é um espaço que se reúne poetas aqui, Poetas e cantores, né? poetas e cantores Isso, aqui, é um sarauzão, Um né? sarau enorme, Que muito tem, lindo, e aí muito amigo, o pessoal se reúne para falar poesia, para Certo, cantar. isso. Vai contar história também, conta piada, conta tudo. É muito lindo, é um sarau familiar, muito bom. Quem vai uma vez fica freguês. Ah, uma chamadinha aí para Casa Amarela. Casa Amarela, quem vai uma vez vira freguês. Isso. É isso, Cigana. Cigana, fala um pouquinho para mim da sua relação com a poesia. Como é que começa você a fazer poesia? Olha, eu comecei a fazer poesia, me interessar por poesia, desde muito pequena. Eu ouvi sempre minha mãe, meu pai, eles falavam muito poesia, eles falavam versinhos, e falava versinhos engraçados em casa, né? Então, e a gente ficava prestando atenção. Agora, a minha mãe, ela gostava de declamar A Flor do Maracujá. Eu gosto sempre de citar isso, porque eu aprendi com ela, né? E ela declamava lindamente, e eu fui acostumando, né? Ouvia, nunca escrevi, nunca marquei no caderninho essa poesia. Inclusive, não sabia nem o autor, que você me ajudou a encontrar o autor. E aí eu fui gostando, mas eu não tinha onde me apresentar, né? E eu era tímida, eu era muito tímida, eu tinha vergonha. Aí depois, quando eu ia na escola, minha mãe falou, vai minha filha, declama lá, né? Aí eu declamei A Flor de Maracujá na escola, ninguém gostou, né? As criançadas, criança, né? Aí eu falei, nem vou, eu esqueci. Aí depois, quando eu passei maior de idade, né? Maior de 60. Maior de idade, maior de 60, Cigana? Que eu comecei a frequentar. Quando você se sentou, né? Quando eu me sentei, aí comecei a conhecer novas pessoas, um ambiente diferente, tudo 60 a mais, e tinha os professores, os mediadores, né, são jovens, né, até hoje são todos jovens, e eu comecei a me interessar, aí a Giane Silva, né, que está aqui com a gente hoje, ela fazia uma roda de poesia. Aí quem quer falar uma poesia? Aí eu entrava, falava, a minha irmã falava Batatinha quando nasce, que ela gosta de falar, a outra falava um versinho, aí eu ficava assim, eu vou falar. Aí a Giane perguntou para mim, você tem alguma poesia que você gostaria de falar? Eu falei, tem uma que minha mãe falava, você falou. Aí a Giane falava assim, então fala ela. Falei, né? E aí, para minha surpresa, gostaram, né? Me aplaudiram, né? Pelo menos me aplaudiram muito, eu fiquei feliz. E fiquei com aquilo na cabeça, o lugar que eu for agora eu vou apresentar, né? Aí depois teve uma aula de poesia, e tinha um professor que dava aula para gente, né? Professor Carlos Raça, né? Então eu falava uma palavra e a gente falava uma poesia. Tem que fazer, tinha uma hora de aula, aí um dia ele falou, hoje é sobre o abraço. Aí eu fiz uma poesia pequenininha, O Calor do Seu Abraço. Aí todo mundo gostou. E fiz uma outra também, que é O Abraço, também que está no meu livro. Aí outro dia, tecnologia. Aí eu falei, nossa, já é mais difícil, mas eu fiz. Você fez uma de tecnologia? Fiz, a tecnologia está aqui. Hoje a homenagem vai ser para os bombeiros. Aí eu fiz homenagem para os bombeiros. Então você começou fazendo umas poesias de forma livre, depois algumas temáticas, né? Primeiro eu fiz a de São Miguel Paulista, São né? Miguel? Então, São Miguel eu fiz. A gente vai ouvir hoje, né? Eu quero ouvir essa poesia. São Miguel Paulista. E fiz para os amigos também, amigos, né? Muito conhecida já, porque a turma gosta, né? Porque quem não tem um amigo, né? E assim foi indo, foi subindo. E a vontade de fazer um livro solo, e eu falava assim, que eu tinha um sonho de fazer um livro. Aí o nosso editor, que é o Lucas Magalhães, ele falava, não tenha sonho, você tem que ter um objetivo, eu vou fazer. Eu fui lutando até que no dia que eu completei 7,6, né? 76. 76 chegou. Sim. Essa beleza aqui. Calor do céu. O calor do céu. Cigana, mas antes dele você participou, né? De outras coletâneas. Sim. Quantas são? Você tem noção? Já só com o Lucas são 7 coletâneas, 7, né? sim. Mas tem o Belas Flores do Meu Bairro, né? 8. Já estou contando aqui, ó. Poeta de Todos os Tempos foi o primeiro, 9. Né? E tem também, eu não trouxe aqui para vocês verem, que
poesias, prosas e versos, né? 10. São 2, né? São 2 versos, então são 11 coletâneas. 11 coletâneas. Então, 11 coletâneas antes de fazer o autoral. Então a Isso. poesia já estava pulsando, já precisava Já tava, colocar num já. livro aí autoral, né? Precisava. Cigana, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala de poesia, né? Você falou da poesia, já falou do livro, que o livro é o Certo. resultado, né? Você participou do sarau, começou a participar do sarau Isso. e levar as suas poesias pela cidade inteira, é isso? Isso. Você apresentou aonde? Nossa, tantos lugares que acho que eu vou até esquecer alguns, mas todos me marcaram, né? Todo lugar onde a gente ia, a gente falava poesia. E uma vez, eu também, que eu não esqueço nunca, que eu tinha um sonho muito grande de entrar no Teatro Municipal. Aí um dia nós fomos num passeio, aí a Giane Silva falou: ai, Cigana, você tem vontade? Fala uma poesia aqui. Aí era aquele pátio enorme, que é muito lindo lá, né? Foi mesmo. Aí eu falei assim, aleatório, assim, né? Eu até hoje eu não me esqueço, amigos, né? Aí eu falei do amigo. Mas e apresentação? Apresentações, você, onde você já apresentou aqui na cidade, assim? Que equipamento você já foi? Assim, onde é que você já apresentou? Aqui nós fomos, a Casa Amarela, Biblioteca Raimundo de Menezes, apresentamos também lá no NC Irmã Suzane Cross, no Instituto Alana, né? Que eu também ia muito lá. E no Céus e vários céus de São Paulo, que eu não sei nem o nome de todos, né? Infelizmente, não sei. Foram então, mais de 20 céus. Bibliotecas, casas de cultura, né? E outros lugares aí que agora no momento eu não Sim, lembro. é muitos, né? Muitos, são tantas emoções. Desde 2020, foi o ano da pandemia, 2020. O Sarau começou a fazer algumas lives na internet. Lembra dessa época, Cigana? Lembra. A gente começou a fazer uma live porque era ninguém solta a mão de ninguém. Chegou a pandemia, um dos principais, todo mundo foi afetado, mas a pessoa idosa foi dito, guarda a pessoa idosa dentro de casa, porque a pessoa idosa poderia, além de pegar o vírus, né, e passar o vírus. A gente teve um super processo de idadismo em diversos cantos, e principalmente com a pessoa idosa que ficou com medo. Disseram até que tinha um caminhão, né, cata-velho, para pegar as idosas. E aí, no nosso caso, não. No nosso caso, a gente se agarrou, né, o grupo, inclusive lançamos um livro em plena pandemia, que foi o Retalhos da Cidade Mais 60, que foi finalizado totalmente de forma virtual, e com um capítulo à parte chamado Quarentena, onde as poetas idosas, né, escreveram o que elas estavam sentindo referente àquele processo da pandemia. E a gente foi para a internet, falamos para o mundo inteiro, né? Tinha gente da África assistindo, do Japão, gente de Portugal, muita gente assistindo a gente ficou surpreendida, porque de repente as idosas saíram de casa, mas pela internet, fazendo as lives, levando um pouco de poesia para deixar um ambiente, o dia melhor, a gente foi se agarrando, e a gente foi surpreendida porque o pessoal queria mais, e a gente começou a fazer as lives e virou também um ponto para nós de respiro, né? Ponto de respiro. E também pensar como é que era a pessoa 60 a mais, primeiro fazer os encontros online pelo celular. Né, utilizar o celular através do Zoom na época, do Meet. O Meet veio depois, né? A gente começou a usar o Meet depois. Mas como é que foi ir para a internet, a pessoa idosa? Você sabia mexer bem, Cigana, na época? Eu tive bastante ajuda da minha família, graças a Deus, né? E eu mais ou menos, mas a gente ficava pedindo explicação para um, para outro, participava do sarau pela USP, né? Com a Deusa Ivânia Falcão. A gente foi fazer mesmo o sarau. Várias coleguinhas, fizemos várias amizades. E a gente não sabia mexer muito, mas a gente mexia aqui, a Giane falava, mexe ali, mexe lá, e nós conseguimos. Graças a Deus conseguimos, né? E passamos assim, a pandemia, o núcleo que eu participo também, fazia as aulas em casa, online, né? As aulas em casa. Aí o professor aparecia, fazia a chamada no vídeo, né? A gente estava assim. Então a pessoa idosa teve que aprender na raça, na verdade. Aprendi, agora eu aprendi bastante coisa. E também ter o celular, porque até então nem todo mundo tinha o celular, né? Nem todo mundo tinha. Não tinha, não. Né? Tem gente que não sabe até hoje mexer, às vezes, na minha casa para me ajudar, aparecer até na minha casa para poder ajudar os coleguinhas, né? Sim. O Cigana, e depois de lá a gente não parou mais, depois a gente começou a fazer algumas apresentações presenciais, e aí
culminando no que a Cigana trouxe. A gente já perdeu a conta, mas são muitas bibliotecas em São Paulo, Zona Leste, Sul, Norte. E se esqueci alguma região, foi São Paulo inteira, vamos colocar assim. A gente circulou também CELS, né? Os equipamentos que a gente teve contato com crianças, né? Participando das bibliotecas, assistindo, que foram os encontros intergeracionais. O Sarau 60 Mais também passou por escolas, a gente foi em escolas fazer apresentação. A gente teve uma escola pública aqui da região, né? Aqui de Ermelino que a gente foi, e foi muito interessante, porque quando a gente chegou com o grupo, a gente ficou na dúvida como é que nós seríamos recebidos. Lembra, Cigana? E o Grêmio da escola, composto por estudantes, tinha preparado até um camarim, né, para os poetas. E na hora que a gente subiu, a gente fez no auditório, né, na onde eles lanchavam, e desceu apenas algumas salas que já estavam agendadas para descer. Mas o auê foi tão grande que a escola inteira desceu. E foi lindo, né? A gente tinha a nossa querida Idalina com a gente. Idalina já estava com mais de 80 anos. Os estudantes fizeram fila para dar um abraço e falavam, minha avó, minha avó. Foi lindo, né? Foi lindo, né? O Sarau tem muitas histórias. Eu espero que durante os encontros do Pode Ser Sentar, do podcast, que a gente consiga ir relembrando um pouquinho aí a cada dia. Isso. Agora eu vou falar um pouquinho com a Cida, tá, Cigana? Eu queria falar com a nossa querida Cida. Eu sempre brinco, né? Eu falo, Cida Silvia, Cida Silva, mas é a nossa Cida. Cida, seja bem-vinda. Dê um bom dia aí para a audiência que vai ver a gente depois. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia, Jeane. Minha linda, a Cida tem uma história com a poesia muito linda. Ela vai contar. Mas eu queria saber se começou antes a poesia na sua vida, dessa história exatamente lá do carrinho de feira lá. Como é que é a poesia na sua vida? Hoje, para mim, a poesia é tudo, né? Apesar que agora eu não consigo mais escrever. Tá. Mas eu adoro a poesia. Tá. E como que ela começou, assim? Olha, começou na UNC Irmã Suzane Clós. Que fica aqui na Zona Leste. Aqui é um núcleo de convivência da pessoa idosa, que frequenta idosos e idosas da região, né? Um equipamento público, né? Uma política pública. E lá tem atividades culturais, atividades sociais. E aí tinha uma oficina e você participava. Oficina da Jeane, né? Aí eu sei que ela me chamou para mim, eu falei, mas eu não sei falar poesia. Ela falou, mas tenta fazer. Aí um dia eu estava vindo de casa com o carrinho que eu ia para o mercado, aí eu cheguei e comecei a pensar. Aí eu falei assim, mas eu fiz uma poesia. Com o carrinho de feira na mão. Aí eu corri e falei, Jeane, cheguei já falando, Jeane, eu fiz uma poesia, quer ver? Aí ela falou, quero. Aí eu peguei e contei a poesia. Ela falou, tá muito legal, tá muito bonito. Aí começou assim. Aí de lá pra cá não parou, né? Aí cá mais de 10 anos, né, mais de Cida? 10 anos. Cida, você tinha um caderno também, né? Um caderno, ela levava um caderno assim, escrevia, e a Cida era boa na narrativa. Ela sempre não só fazia as poesias, mas ela contava a história. Então, se ela vinha aqui no podcast hoje, ela chegava em casa e ela escrevia, né? Hoje no podcast aconteceu. Tanto que quando fazia o fórum, né? A gente realiza o Fórum da Pessoa Idosa aqui na cidade de São Paulo, e aqui na região de São Miguel ela sempre ficava para fazer a ata, que ela é muito boa para isso, mas ela contava uma historinha. A gente foi na biblioteca fazer o sarau, ela contava assim, o sarau foi assim, assim, assim. Este caderno ainda existe? Existe. Existe? Tá feio, mas ainda existe. Não é que ele tá feio, ele tá marcado, né? Marcado pelo tempo e pela escrita. Normalmente a gente tem um caderno, né? O poeta tem, né? Todo poeta às vezes tem um papelzinho anotado, tem o caderninho cheio de poesias, né? Você tem, Cigana? Eu tenho. Tem? E você ainda escreve assim, você tá que nem ela, andando assim. Como é que vem a inspiração para vocês? Como é que vem? Para mim vem assim, mas geralmente madrugada vem bastante inspiração, né? Mas eu sou uma pessoa mais noturna. Eu ia falar, mas madrugada a gente dorme, Cigana, não dorme? A madrugada para mim é inspiradora, né? Mas também depende do lugar que eu estou. Às vezes uma cena que eu vejo, uma pessoa que eu vejo, o local assim, já vem
aquela vontade, assim, às vezes eu até disfarço e já começo a escrever um pouquinho. Um trechinho para Um depois... pedacinho, aí eu chego em casa, eu dou continuidade. Viu? E quando vocês fazem poesia, por exemplo, quando você escreve, pensa numa poesia, é para as duas a pergunta, tá? Quando vocês pensam nisso, vocês escrevem sobre o que é real ou também sobre imaginação? Assim, eu escrevi sobre a lua, eu escrevi sobre uma viagem que eu mesma não já ter realizado, mas eu escrevo sobre ela. Você escreve só sobre o que é real ou sobre o que é o imaginário também? Você, Cília, fala pra mim. Eu acho que imaginário, né? Imaginário. Imagina. Aí, só que hoje, ultimamente, nem imagina. Cida! Mas você tem poesia, né? Tenho. Então você vai falar aqui com a gente já uma poesia. E você, Cida? Você, Cida? Eu faço muito assim, que é acontecido e imagino também. Eu faço imaginário, eu imagino assim, por exemplo, eu estou com a pessoa, né? E eu imagino aquela pessoa falando no meu ouvido. Olha, Cigana! Tá certo. Às vezes meus filhos falam, mãe, mas eu falo, não, é tudo imaginação. A Tudo gente imaginação, né? Poesias românticas, isso, tudo, né? isso. Poesias românticas, amorosas. Mas a gente imagina muito. Na imaginação, A pessoa idosa tem muita imaginação, Muito, né? É que as pessoas costumam achar que a pessoa idosa só tem memória, né? Porque ela já viveu muito, então ela só tem memória. Acredito que ela não tem imaginação, né? Que ela não tem objetivos, não tem sonhos, né? Ela não acredita isso. Mas a gente está com vocês, mulheres potentes, né? Você está com quantos anos, Cida? 72. Olha, Fiz mulheres... agora, dia 9 de fevereiro. 72. Mulheres de mais de 70 anos, né? Poderosas, maravilhosas, lindonas aqui, ó. Todas arrumadinhas de batonzinho aqui, ó. De brinco. Lindo de se ver. E o melhor, ainda de inspirar, né? Eu vou fazer 50, vou 50 o mês que vem. Quem sabe a gente vai 50 no podcast, né? Vamos ver aí o que acontece aí. Então, eu vou 50 e é com vocês que me inspiram, né? A chegar em 60, em 70, como vocês, sentadas aqui, batendo papo, contando de produções, né? Contando o que vocês estão produzindo, que vocês estão escrevendo, imaginando, né? E apresentando o que já tem também, porque a memória, o resgate histórico também é muito legal, né? Nos dá base do que a gente é hoje. Mas aqui hoje, vocês ainda vão escrever mais, né, Cida? Vamos retomar a escrita. Se Deus quiser. Mas a Cida tem poesia, né, Cida? Quer falar uma poesia? Vou falar a minha primeira poesia que eu fiz. Tá, pode falar. Esta noite eu tive um sonho muito bonito. Sonhei que estava no lindo jardim, junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui assim, porque a gente vai bater palma. Cida, quando você falar, olha aqui, ó, pra cá, dá uma olhadinha aqui pra mandar essa poesia já pra quem tá assistindo a gente, tá? Aí você pode olhar aqui. E você, Cigana, tem poesia aí? Você falou tanto desse abraço, falando no ouvidinho, o calor do abraço. Já vamos começar quente aí. Vamos começar com o calor do abraço, né? Como eu falo sempre, é verdade, essa poesia eu fiz pro meu amor, né? Então, é um abraço que eu jamais vou esquecer. Como eu não esqueço os abraços dos meus amigos todos, né? Eu adoro meus amigos, mas sempre tem um abraço que é mais caloroso que... Tem um abraço que é do calor, né? Que é um calor. Então, é um amor imaginável também, viu? Eu imagino que eu tenho um amor que me abraçou e aquele calor ficou aqui, tá bom? O calor do seu abraço. Hoje estive pensando no calor do seu abraço. Me deu uma dor no peito. Ai, meu Deus, o que eu faço? Porque não tem outro igual em todo lugar que eu passo. Cigana Tesser. Direitinho ali na câmera, a bolinha até brilhou, né? Aqui, Cigana. A poesia é emocionante, né? Cigana, você falou que tem uma de São Miguel. Tem. De São Miguel Paulista, né? Paulista. As duas são moradoras aqui de São Miguel Paulista, né? Aqui. De muito tempo que vocês moram aqui no bairro? Tempo. Quanto tempo você mora aqui, Cida? Eu já tenho, acho que desde que eu me conheço como gente, acho que tem que 70 anos. 70 anos. 70 então você viu o anos. bairro crescer, né? Você viu o bairro crescer, assim, ó, o asfalto chegar, né? Isso. E você, Cigana, quanto tempo tá em São Paulo? Fui nascida, criada e vivida aqui em São Miguel Paulista. Aqui em São Miguel Paulista. É terra boa de se morar? É terra ótima, aqui é um lugar maravilhoso, né? Aí eu fiz a poesia São Miguel Paulista. Foi feita lá na biblioteca, né? Raimundo de Menezes. Então, naquele tempo tinha uma cantora, né? Que cantava no nosso grupo, né? E sempre
eu faço questão de citar ela que não dá para esquecer. Então, eu fiz assim, São Miguel Paulista. São Miguel Paulista, lugar lindo de se morar. Tem tantas coisas boas para você admirar. É só prestar atenção no lugar que você está. Tem cantoras e tem poetas para vocês se alegrar. Cigana Tesser. Nossa, que lindo, Cigana. Cigana, você vai fazer também mais algum lançamento, mais algum encontro? Sim, amanhã, dia 18, eu vou fazer o lançamento desse meu livro, né, O Calor do Seu Abraço, lá no NCI, onde eu participo. É o NCI Irmã Suzane Cross. É o núcleo de idosos, né, 60 a mais. Amanhã, às 9h30 da manhã, será o lançamento lá. E no Parque Paulistano, né? É, Parque Paulistano, na Rua Santa Rosa de Lima. Você lembra o número? Mas a gente coloca aqui coloca, depois, mas... na hora que a gente postar, a gente coloca o link, né? Mas é só falar... Mas se colocar no Google lá, NCI Irmã Suzane Cross, acho o endereço. É ao lado da Igreja Santa Rosa de Lima. Ah, tá. Perfeito. Ao lado da Igreja Santa Rosa de Lima, Parque Paulistano, São Miguel Paulista, amanhã às 9h30 da manhã. 9h30. Vai tomar um café com a Cigana lá amanhã, vai participar do lançamento da Cigana, né? Do lançamento do livro O Calor do Seu Abraço. E você vai estar lá amanhã, Cida? Se Deus quiser. Vai ter cafezinho? Vai. Falando de comida, um pouquinho de comida, assim, né? Eu sei que a gente fala de comidas afetivas, né? Às vezes a gente fez um dos episódios do podcast, a gente trouxe bolo de milho, foi cuscuz, trouxemos café, o café da Reni, né? Com a Reni Leão, foi feito com... Ela trouxe as rapaduras, foi aquela festa, né? Bolo de laranja, é isso que eu ia falar. A Cida, ela gosta de preparar um chá. Como que é aquele chá, Cida, que às vezes você leva quando a gente faz o sarau? Chá de gengibre, né? E todo mundo gosta, né? Gosto. E você, Cigana? O que você faz assim de diferente, assim, quando tem esses cafezinhos? Assim, o que você gosta de fazer? Aí eu não faço nada. Sou sincera, eu levo suco, eu compro suco, levo suco. Por quê? Depois que eu operei minha vista, eu fiquei com mais dificuldade. Então eles não gostam que eu mexa no forno, que eu estou sozinha, porque eu posso bater o rosto, então muitas coisas. Mas eu gosto de cozinhar e sou uma excelente cozinheira, modéstia à parte, né? Mas o que você gosta? Essa semana eu fiz um mocotó, gente do céu, eu tava com muita vontade de comer mocotó. E quem fazia mocotó era minha avó. Mas lá no núcleo, inclusive no núcleo que vocês frequentam, tem duas pessoas que fazem um mocotó maravilhoso. Que uma é a Zenita. Eu vou mandar um beijo. Zenita, eu tô morrendo de saudade. Vai chegar com você um abração no seu coração. E a Francisca. Inclusive, elas levaram para mim um pouquinho uma vez lá. Um pouquinho não, levou a panela de pressão. Eu falei, o que eu tô fazendo com essa panela? E é muito legal. Isso me remete à minha avó. Que a minha avó fazia um mocotó, minha avó fazia galinhada, tinha um frango da minha avó que começava na sexta-feira. Na sexta-feira ela começava o tempero do frango, ela fazia toda uma preparação, no sábado ela temperava e no domingo ela ainda ia na feira, que é a feira ali do Vila Mara, que é uma feira gigantesca que tem para comprar ali tomate, né, as verduras frescas para colocar no frango. Que saudade, né? Então, falando de saudade, qual é a saudade que você tem, Cigana? Sobre alimentação, assim... Não, em geral, uma saudade que você tem. A saudade dos meus pais, né? Minha mãe, meu pai, né? Saudade dos meus irmãos que já se foram, partiram, né? Aí saudade de tanta gente, saudade do meu amor, que faz tempo que eu não vejo. E você, uma saudade, Cida? Eu tenho muita saudade dos meus pais. Dos pais. Do meu marido, do meu filho, principalmente do meu filho. Ai, que saudade forte, viu? né? Muito forte do meu marido, forte. Principalmente da comidinha que ele fazia. Porque eu não mexia com o fogão, né? Ele que fazia. Era ele que fazia, E quando Cida. eu pensava de mexer no fogão, eu já estava com tudo pronto. Olha, o homem cozinhar, né? Que é mais difícil. Embora tenham muitos que cozinhem, né? Ele fazia de tudo, ele era boleiro. É ganhar na loteria um homem que cozinha, né? Não era. Quando eu pensei que eu estava chegando no paraíso, ele morreu. Ele partiu, ele né? Partiu. Mas viveu quanto tempo junto? 43
Ia fazer 41 anos. Ah, mas viveu bastante junto, né? Tem muitas histórias. Teria muitos podcasts para contar, né, Cida? E que esteja. E tá aqui assistindo você hoje, né? Ouvindo aí você falar, né? Da memória boa que tem. A gente tem, né? Nas próprias poesias fala, né? Feliz daquele que tem saudades, né? Feliz daquele que viveu amores. Feliz daquele que tem histórias para contar, né? Feliz. Mas assim, falamos de saudade, mas e se a gente pensasse, por exemplo, em sonhos, em objetivos e sonhos? O que você tem aí, Cigana, para esse ano aí ou para os próximos anos de desejo, de sonho? Eu tinha um sonho, retomar o Pode Se Sentar. Eu queria retomar o Pode Se Sentar, a gente está retomando aí hoje, né? Vocês verão muitas poetas passarem por aqui, batendo esse super papo com a gente. E tá aqui, ó, tá sendo realizado. E vocês? A gente tem, né? No meu caso, eu trabalhei numa escola, né? E pode falar o nome da escola? Claro. Eu trabalhei numa escola, que é Maria de Lourdes Vieira, né? Eu trabalhava lá como agente escolar, né? Que é limpar a escola. Depois trabalhei o ano inteiro como agente escolar, depois terminei o fundamental e aí pude fazer para cozinheira, trabalhei de cozinheira lá. Então fiz muitas amizades e tudo. Aí depois foi emocionante quando eu me tornei poetisa, que a escola levou a gente lá, né? A ONG levou a gente lá para fazer. Que eu cheguei lá, ela sabia que ia ter um sarau, que ia ter as poetas para declamar, mas ninguém imaginava que eu estaria. E elas estavam curiosas para ver quem era cigana, tudo, quando me viram. Então foi emocionante, né? É uma história assim que eu gosto de contar, que é emocionante. Elas falam, nossa, né? E eu falava para elas assim, eu acho bonito essas pessoas. Eu assistia quando tinha show lá, apresentação, mesmo trabalhando. Aí eu estava varrendo na escola, eu ia varrendo devagarzinho, pegava um paninho para poder assistir um pouquinho. Achava lindo. Eu falava, mas imagina, eu nunca vou apresentar. Apresentar onde? Eu achava, né? Então foi um sonho participar na escola apresentando. Porque eu já tinha 60 Sim, mais, mas eu comecei lá no NCI, quando ele abriu lá, e foi em 60, eu entrei lá em 64, né, que começou. Com 64 anos? Com 64 anos. Começou lá, acho que 2014 ou 13? 14. Eu tinha 64, né? Eu trabalhei em 62. Em 62 que eu trabalhei na Mas foi 14 ou 13 lá? 14. Depois vocês perguntam acho que lá. foi 14. 14 eu fiz a roda de poesia. Foi 14. Em 2014 eu fiz a roda de poesia com... A gente fez o nosso primeiro encontro do Sarau 60 Mais. Na verdade, a primeira roda de poesia foi realizada no NCI Suzane Cross, que é um núcleo de convivência, como eu já falei, aqui na Zona Leste. E foi no Festival do Livro e da Literatura da Fundação Tidi Setúbal. Foi uma roda de poesia nesse festival, que chamava Festival Literário de São Miguel Paulista, que acredito que ele não existe, ou parece que ele existe hoje num outro formato. E a gente fez já em 2014. Eu acho, e depois vocês vão ver lá, que foi 2013 que começou. E 2014 eu fiz essa roda lá. Sim, ou foi 2014. Porque não era a Jeane quando começou logo. Isso. Era a Joyce. Eu cheguei lá, aí eu acabei no ano seguinte, 2015, começando a fazer essa oficina de poesia lá. E aí já era 2015. Mas depois vocês vão perguntar, a gente vai ver o histórico. Mas agora eu quero saber o sonho para agora, Cigana. Para agora, daqui para frente. Daqui para frente, o meu sonho esse é o primeiro livro, fazer outro livro, né? Já? Eu quero ver se até o fim do ano eu lanço o segundo, né? Ela sai nas outras poesias lá, inclusive esses dias eu fiz do crachá, né? Então tem muita produção, né? Tem muita do coisa crachá, né? Que pediram para mim fazer, porque a gente tinha que fazer a apresentação, né? No caso você está falando lá do espaço lá, né? Então você continua produzindo, escrevendo todos os dias. Mas eu quero saber um sonho seu. Fazer um novo livro e mais algum para contar? Passear, visitar meus parentes lá do interior, que faz tempo que eu não vejo, eu quero, né? E tem outros sonhos também que a gente também não pode ficar falando tudo que a gente não conta tudo, conta tudo, só um pouquinho. Mas e você, coisas boas, eu penso em coisas boas, né? Eu penso em coisas boas, peço para Deus sempre dar saúde para minha família, para todos os meus amigos, penso em coisas boas. Agora o livro, eu peguei o gostinho, agora eu já vi como é que é. Não é fácil não, gente, não é fácil, é muito sacrifício, a gente, né, infelizmente não consegui. O poeta autoral, né, periférico, autoral,
independente, na verdade não só autoral, né? O poeta independente, quando pensa em lançar livros autorais, ele tem bastante dificuldades, principalmente quando a gente fala de falta de apoio ou recurso financeiro, né? Ele faz tudo por ele. Então, o poeta independente, no caso, o autor independente, é ele que investe para fazer o próprio livro, não tem muitos espaços para apresentar, isso que a gente está trazendo aqui, que a gente apresentou em muitos lugares, porque o Sarau já é um grupo artístico e a gente, vai aceitando os convites que aparecem, a gente vai levando aí poesia para toda a cidade, porque a gente quer levar, porque a gente acredita nesse encontro da poesia. A gente teve lugares, Centro Dia, que é um espaço que o idoso passa o dia e vai embora para casa à noite. A gente foi em NCI, ILPI, a gente foi em todos os lugares, Senac, né? porque a gente gosta de levar a poesia. Mas a gente não tem muitos apoios, né, ou recursos que possam viabilizar esse processo, né? Então realmente, por isso que a Cigana está falando, eu fiz agora eu tenho que esperar um pouquinho para fazer o outro. Seria muito interessante, aproveitando a fala, que a gente tivesse apoio e recursos pensado à população idosa, né? Pensado nessa população, pensando na cultura. A gente tem alguns recursos, né? Editais, culturais, mas quando a gente pensa na população idosa, gostaria de conhecer se tem algum edital, né? Edital que pensa nessa população, principalmente quando a gente pensa em parte literária, né? A gente sabe de um que tem ali outro, mas ainda são muito poucos e precisa mais. Mas assim, sonho, Cida, não vai embora sem me contar. Um sonho, um desejo, uma vontade. Meu desejo, meu sonho era em Fátima. Lá é um espaço religioso, né? Isso. Eu tenho loucura para me conhecer Fátima. E que vá, né? Que pense que possa acontecer. Sabe, né? Eu, se algum dia ainda posso aí, né? Sim, nem que seja de sonho. Hoje eu não vou contar essa história, eu sempre conto, quando a gente vai bater um papo, eu sempre conto a história de uma idosa, inclusive... eu vou dar um spoiler, que ela é lá do Suzane Cross, que ela foi lá para a Europa passear, viu? Passou lá uns dias em Portugal, na Espanha, e quando a gente ia passear, que a gente ia levar os idosos para passear, a gente ia ali no Parque do Carmo, ela não podia ir, e de repente ela foi para lá passear. Outro dia eu conto, porque eu sempre conto essas histórias, é só pra gente seguir um pouquinho aqui o tempo, lembrando que esse é o podcast Pode Ser Sentar. Pode ser sentar? Pode. Pode ser feliz? Pode. Pode prosear? Pode. Aquela prosa boa. Cigana, a gente já vai caminhar para o final, acredita? Para o final. Vocês acreditam que a gente vai caminhar para o final? Pode falar. Você falou em sonhos, eu não posso deixar de falar que está falado aqui. O sonho que eu tenho é de conhecer o rei Roberto Carlos. É verdade. Fala aí, vai que alguém patrocina esse sonho? Fala aí, Cigana. O meu sonho da minha vida, eu entrei na IA, na inteligência artificial, eu fiz lá uma foto, eu abraçadinha com ele, mas é tudo assim, imaginação, mas eu fiquei contente de ver, eu vejo, assim eu falo, meu Deus, quando será? Mas o sonho da minha vida é abraçar o rei Roberto Carlos. Nossa, eu fiz até eu tenho um sonho que eu ainda não realizei. O sonho da minha vida é um dia conhecer o rei. Olá, por favor, se você puder patrocinar esse sonho aqui da Cigana, falando em patrocínio, se quiser apoiar o projeto Sarau 60 Mais, entre em contato nas nossas redes sociais. A gente está aqui, para fazer prosa boa, mas prosa 60 mais. Então, se estiver disposto a bater um papo com a gente, conversar, me chama lá nas redes sociais, Jeane Silva, Projeto Continuar no Instagram, e o Sarau tá Sarau 60 mais também no Instagram. A Cigana Tesser tá como Ana Tesser, né? @Ana Maria Tesser e no YouTube @Cigana Tesser. Mas achou o Sarau, acha ela, acha a Cida, me acha, tá? Então vamos caminhar assim, pensando assim, que a gente tem mais alguns minutinhos para finalizar, mas aí eu quero saber, Cigana, o que você quer mandar aí pro público? Quer falar poesia? Quer mostrar o livro? Como é que a gente adquire esse livro? É só procurar você nas redes sociais? Procurar eu nas redes sociais e quem mora na proximidade, eu não sei, para quem mora longe, como é que eu faço para entregar o livro. Mas aí a gente se organiza, né? Tem Sedex, tem envio pelo correio, isso. A gente se vira, mas se quiser achar... eu estou muito feliz, né? Fala um pouquinho aí do livro. Então, as poesias são todas da minha autoria, todas autorais. Eu fiz, né?
meu jeito que eu fui escrevendo, guardando. E tem também minha família, né? Uma fotinha no meio, né? Ai, que lindo o livro! Isso, eu coloquei minha família, né, aqui, que o sonho meu era fazer o livro, mas eu queria colocar foto, né? Principalmente da minha mãe, né? Aqui, minha mãe e meu pai. Não, você contou um pouquinho, né? Você Contou. traz a historinha. Sou minha mãe, meu pai e minha avó. Quem quiser ver esse livro maravilhoso. E tem outras coisas, e tem outras fotos aqui também, agora não. Cigana também, né? A cigana é Ana Maria Tesser, ela usa o codinome, né? De Cigana Tesser no sarau. E também você pode convidar a cigana para fazer roda de conversa, né, cigana? Roda de conversa. Quiser conhecer um pouquinho do trabalho de uma autora, nem 60 mais, é 70 mais. Chama a cigana aí, entre em contato nas redes sociais. Cigana, traz um pouquinho aí do livro, ou escolhe uma poesia para falar. Então, eu tenho várias poesias que eu já sei de cor, né? Porque, por enquanto, eu ainda estou com um probleminha na vista, eu não consigo ler, né? Mas muitas poesias já são conhecidas, né? Porque vários lugares que a gente vai e declama, né? Aí é que me pediram para me ler hoje, né? É a poesia do Anel, né? Eu sou uma pessoa assim, né? Não é à toa que o meu apelido é cigana, né? Então eu tenho cheio de intuição, né? Pressentimento. Então, uma pessoa muito querida falou para mim, se você for a algum lugar, se puder, declama, né? E eu acho linda essa daí. Então, olha para nossa audiência lá, manda lá. Então, vocês que estão aí me ouvindo, estão me assistindo aí, espero que vocês gostem. A poesia chama O Anel. Eu tenho um lindo anel que guardo de recordação de uma pessoa querida que trago no coração. É um anel maravilhoso, com pedrinhas brilhantes e azuis. Elas brilham tanto que até parece os lindos olhos de Jesus. Este anel maravilhoso me acompanha noite e dia. Ele é tão importante para mim que até virou poesia. Cigana Tesser. Cigana, a de São Miguel Paulista. Você falou ela agora? Não, né? A gente vai falar ela agora, né? A São Miguel Paulista eu falei a número 1, né? A número 1, que eu sei que você tem duas, né? Eu gostaria de falar só tecnologia, se fosse possível. Com certeza. Até você falou que fez umas figurinhas na IA, né? Gente, louca para bater esse papo sobre IA, pensar os 60 a mais com a IA. Mas não dá tempo, e eu acho que já é um tema para podcast. Quem for assistir o podcast, se quiser conhecer um pouquinho como é que a pessoa idosa está lidando com IA, né? Com a inteligência artificial, anota pra gente aqui, tá? Anota embaixo, manda recadinho aí nas nossas caixas aí, né? De perguntas, o que vocês gostariam de ouvir delas. Então faz a tecnologia, mas faz a São Miguel Paulista primeiro, a 2. A 2? Você me falou que eu te achava. Vê se acha no sumário ela. Quer que eu olhe aqui? Olha pra mim, por favor. Tá. Então vai falando a tecnologia enquanto eu acho ela aqui. Vocês desculpa que essa aqui eu não decorei, viu? Tecnologia. A tecnologia de hoje tem um poder diferente, porque aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto da gente. Hoje estou aqui cheia de amor para dar. Se você gosta de mim, venha me visitar. Me dá um abraço apertado e muitas histórias contar. Mas pelo menos por um minuto, esqueça o celular. Porque depois pode ser tarde demais. Eu sei que triste você vai ficar quando de mim se lembrar. Nossa, eu fico emocionada. Ai, que linda. Porque sei que depois será tarde demais e triste você vai ficar quando de mim se lembrar. Sempre alegre a te esperar por um abraço apertado. Nossa, gente, me perdoe. Vai, um abraço apertado. Não no Zap, nem no Face, mas na minha casa, com brilho no olhar e um cafezinho quente pra gente saborear. É um cafezinho verdadeiro, não é um café virtual. Cigana Tesser. Uau, aê, Cigana. Nossa, gente, Cigana, enquanto você se recompõe, eu vou falar aqui a poesia dela. Ó, que livro lindo, né? Então, se você quiser adquirir, entre em contato com a Cigana Tesser. Ela falou de São Miguel Paulista, falou a primeira, mas ela tem mais uma e eu vou fazer questão. Meu bairro querido, São Miguel Paulista, né? São Miguel Paulista, lugar que Deus abençoou. Foi aqui neste lugar que eu conheci o meu amor. Nessa igreja tão singela, eu vinha sempre rezar, pedir a Deus do céu para minha família abençoar.
São Miguel Paulista é um lugar abençoado. Nasci, cresci, vivi e me casei. E aqui meus filhos foram batizados. Eu amo este bairro, eu falo com emoção. Este lugar maravilhoso é um pedaço do meu coração. Que lindo, Cigana! Cida, quer falar alguma coisa? Quer dar... Agora você fala aí, dê o seu oi, manda beijo para quem você quiser, que a gente está encerrando, tá? Quero agradecer a todos, e principalmente a Jeane, que ela lindona. faz parte da minha vida. Um abraço para Laide, para as meninas do Lucas, para todos. Um abraço muito apertado. Que Deus linda, abençoe vocês a todos. emocionadas hoje, né? Acho que a gente tá retomando o coração, tá bem quentinho hoje, né? Queria falar uma poesia da Sim, Titiane. fica à vontade, pode Foi falar. da Ana Teste. Estou muito feliz. A Deus eu quero agradecer por estar aqui novamente. Ao meu amigo rever. Não podemos nem abraçar, nem dar um aperto de mão, mas sorrimos com os olhos e abraçamos com o coração. Cigana Tess. Obrigada, Cida. Nossa, que não podia abraçar, né? Eu Nessa fiquei- época dessa poesia, tem o né? tempo da pandemia Até do olhinho, né? E aí, você, Cigana? Um beijo aí pra todo mundo. Eu também quero mandar um beijo, um abraço. O calor do meu abraço vai para todas as minhas amigas do Sarau 60 Mais, né? Para minha irmã Margarida, minha irmã Terezinha, que está lá em Santa Catarina, lá, antena ligada em mim. E todos os meus parentes e o pessoal do MC Irmã Cisone Cross, né? No qual estarei amanhã às 9h30 lançando meu livro, O Calor do Seu Abraço, e vou lançar o calor do meu abraço para todos vocês. A todos vocês que moram aqui no meu coração. E é como eu escrevi ali, a gente não pode abraçar, mas abraço com o coração. E desejar que vocês gostem do meu livro, né? Quem já viu gostou, e eu sei que é um prazer muito grande. Um abraço para todos vocês, um abraço para o meu amor, para minha mãe, que está lá no céu. Eu sonhei com ela me elogiou no meu livro. Gente, foi emocionante, foi muito emocionante, eu tinha que falar. Eu abraço o menino ali, o Vitor, né? Muito Sim, gentil. eu vou agradecer. Entregaram o Vitor, né? Aqui na nossa produção do podcast eu já vou Isso. falar. É isso mesmo, Cigana. Eu hoje trouxe as mulheres idosas. Isso aqui é um pouquinho da produção delas. Olha quanto livro, né? O Calor do Seu Abraço, Meus Versos de Criança, Além da Varanda. Contos, está aqui. Você falou que ele estava junto. Trouxe, Contos, Belas Flores do Meu Bairro, Retalhos da Cidade, tem muito mais. Para a gente pensar que essa produção da pessoa idosa não para com a idade, né? A minha pergunta final, e aí vocês falem aí para fechar e aí para eu poder encerrar, a gente pode se sentar? Pode. Certeza. Mulher de 70, quando não sabe, ela inventa. Olá, pode se sentar, Cida? Pode. Pode, se sentar é bom? Eu queria falar. Eu esqueci. Senão depois eu vou olhar. Um beijo, manda um beijo. Um beijo para meus filhos. Perfeito, para a Para família. meus netos. Sim. E para meus bisnetos também. Opa! Que Deus abençoe eles todos. Manda também para a família Cigana, vai para eu fechar. Um beijo para minha filha, um beijo para meus filhos, porque é filhos, né? E uma filha, então eu tenho que falar assim. Sim. Beijo Ana Cláudia, um beijo meus filhos queridos, todos vocês aí. Um beijo especial para você que está me ouvindo aí, né? Sabia? Meninas, eu quero agradecer. Dá a mãozinha, eu sempre gosto de fazer a mãozinha no final, assim, ó. Ai, que medo dos microfones, mas eu gosto de fazer assim, pra gente sentir esse calor. Pra lembrar da nossa... Ai, puxa um pouquinho a peneira, com licença de eu puxar uma música que elas adoram fazer no sarau, quando a gente brinca assim, o sarau... E o sarau é isso, é esse bate-papo, essa festa boa, essa celebração de vida depois dos 60. Aí quando a gente puxa assim, eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Vai, fala aí, Cigana, uma quadrinha pra fechar, vai lá. Pode ser aquela? Pode. No tempo que eu te amava, não amava mais ninguém, amava 99, Mas com você Cigana, inteira 90, você. mas sempre. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava... Vai, Cida, pra fechar.
Minha mãe pôs eu na escola pra aprender o beabá. A danada da professora me ensinou a namorar. 7 e 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não gosto de Ela nenhum. só pensa em namorar, ela só pensa em namorar. Aê, que lindo! Então, retomamos hoje com chave de ouro, mais que especial, Pode Sessão, tá? Acompanhe nas nossas redes sociais, a gente vai soltar lá no Instagram, no YouTube para vocês. Pode Sessão, tá? É um podcast pensado para a pessoa idosa, principalmente na intenção de dar visibilidade a poetas 60 a mais que trazem a sua literatura. Sempre brinco, né? Eu falo que eu acredito que não tem essa fala, né? Uma literatura 60 a mais, mas é a ideia de vir para cá, prosear, falar verso e entender um pouquinho mais aquela grande pergunta: a gente pode se sentar? Pode, né? Isso, pode ser tentar, pode oitentar, pode. Porque só não chega aos 60 anos quem parte antes, Verdade, né? é Isso? verdade. Então eu queria agradecer vocês, meninas, queria agradecer essas mulheres potentes, maravilhosas, né? Que estiveram aqui nesse. Esse gostinho, dá sempre um gostinho de quero mais. Acompanhe nas redes sociais, a gente sempre coloca um trechinho de uma live lá. E eu queria agradecer também, contar que a gente está num espaço aqui no SampaCast, que é aqui na subprefeitura aqui de São Miguel Paulista. É um espaço de todos, não é isso, Vitor? O Vitor está com a gente ali, fazendo todo o acolhimento, fez assim, tratou a gente aqui como artistas, não é isso, Vitor? E é um espaço que você também pode usar. Acompanha aí na de Sampa, lá a parte do TEIA, que tem como você agendar também o seu podcast. Eu trouxe as poetas aqui, o mês que vem talvez a gente está aqui, ou uma hora a gente aparece. Mas assim, para encerrar, né, o podcast Pode Sessão, tá? Eu queria lembrar como a gente tem a intenção, né, das poetas trazerem um pouco dessa produção, dessa potência 60 a mais, lembrar que envelheceremos todos os dias, mas um dia de cada vez. Então, até o próximo e até breve, que seja breve. Tchau, tchau, tchau.